está no Profissão Confeiteira. Seja bem-vindo de volta ao Profissão Confeiteira e hoje eu vou te ensinar a transformar os seus pães de mel em produtos de luxo. Bom, se você ainda não é inscrito aqui no canal, tá perdendo tempo, hein? Já se inscreve e ativa o sininho para você ser avisado a cada novo episódio, porque aqui você vai aprender receitas, técnicas e tudo o que você precisa para tornar a sua cozinha um negócio lucrativo. Curte também para eu saber se você está gostando dos conteúdos, tá? E se você ainda não sabe fazer esse pão de mel, que é o melhor pão de mel da vida, eu vou deixar o link aqui do vídeo para vocês acessarem. Então vai lá na aula, assista, porque a receita, gente, é sensacional. Fez muito sucesso durante anos no meu cardápio e eu tenho certeza que vai ser sucesso aí no seu também. Na aula do pão de mel, eu te ensinei a preparar a receita, recheio, banhar os seus pães de mel, embalar, mas hoje eu quero te ensinar a pegar esses pães de mel que já são incríveis e transformá-los em um doce de luxo com uma técnica muito simples, tá certo? Então vamos começar aqui. Eu vou ensinar 3 versões, como eu falei. A primeira versão, eu vou pegar o pão de mel já banhado, que nós fizemos nos vídeos anteriores, e vou fazer uma decoração bem interessante que lembra um favo de mel. Então, como é que eu faço esse processo? Eu tenho aqui um plástico bolha já higienizado, né? Então eu pego o meu plástico bolha e eu limpo ele bem com álcool para higienizar o meu saquinho, o meu plástico. Eu vou colocar aqui, ó, eu tenho cobertura, tá? Você pode usar chocolate, chocolate precisa ser temperado ou cobertura. Aqui eu tô usando a cobertura para facilitar o nosso trabalho, então eu vou pegar a cobertura, derreter ela, usando aqui uma manguinha de confeitar e vou colocar um pouquinho de cobertura aqui, ó, no meu saquinho. Lembrando que as bolhas precisam estar para cima para a gente ter o efeito de favo de mel. Então eu vou colocar aqui um pouquinho, ó, e aqui também. Vou colocar aqui para apoiar, para que eu consiga movimentar. E vou colocar o meu pão de mel em cima e dar uma leve pressionada. E vou deixar ele cristalizando, tá certo? Depois a gente finaliza. Então, vou deixar aqui do ladinho. A segunda versão, nós vamos banhar os nossos pães de mel, que já estão aqui separados, ó. Já fiz o meu pão de mel, tá com a calda, tá recheado, existe essa palavra? Existe, gente? Chocolatudo existe. Vamos levantar aí uma hashtag recheado? Como seria isso? Recheado? Recheado? Coloca aí pra mim. Hashtag recheado. Vamos ver se existe essa palavra. Então, bom, eu vou colocar, eu tenho aqui 2 coberturas que eu já deixei derretida. Uma de chocolate meio amargo e uma outra que é a cobertura sabor caramelo. Então, vamos lá. O primeiro eu vou fazer com essa cobertura, que é a de chocolate meio amargo. Então, ó, vou pegar aqui uma folha de papel manteiga. Os nossos garfinhos, já falei, né, na aula anterior do garfo Nani, garfo raiz, e esse aqui que a gente compra em loja de confeitaria, você escolhe aí qual que é a sua melhor opção. Então, vamos banhar aqui. Ah, Nani, você pôs o pão de mel de ponta cabeça? Então assiste lá o vídeo do pão de mel que você vai entender por quê. Vou fazer 2 aqui. Então, essa aqui vai ser uma versão com nuts, que eu chamo de nuts. Eu tenho aqui nozes e damascos picadinhos, misturados, tá? E eu vou colocar aqui, ó, antes que a minha cobertura seque. Vou fazer um caminhozinho. E aí você pode fazer o mix que você quiser, tá? Quando eu fazia pães de mel para vender, pra mim, gente, pão de mel tem que ser
pão de mel com doce de leite. Para mim é o tradicional. Eu percebo que os meus clientes também gostavam do meu pão de mel por causa da minha massa, do meu doce de leite. E aí eu comecei a criar outras versões de luxo ou versões gourmet, sem tirar a característica do meu pão de mel. Então eu não uso, por exemplo, um recheio de damasco no meu pão de mel ou um recheio de nozes. O que eu faço? Eu pego o meu doce de leite e transformo ele. Então eu pego o meu doce de leite e coloco damasco picadinho. Ele vai sempre comer o meu pão de mel, que é o que ele gosta, só que com uma versão de damascos picados, e aí eu coloco damascos por fora, como eu fiz aqui. Se eu colocar, por exemplo, nozes, então eu coloco nozes picadinha no meu doce de leite e faço a decoração de acordo com o recheio. E o pão de mel recheado de chocolate? Eu pego o meu doce de leite e coloco chocolate. Então ele nunca vai perder a característica dele, tá? Essa é uma dica que eu dou aí pra vocês. Eu tenho também aqui um xerenzinho de castanha, eu vou colocar um pouquinho aqui por cima, só para dar um toque especial, ó, como vai valorizando a apresentação. E no final a gente vai fazer uma outra coisa aqui que ainda vai deixar o seu doce ainda mais com cara de doce de rico, tá? E valorizar, é claro, porque o nosso objetivo é esse. Então nós temos aqui a versão do favo, que eu vou deixar aqui. Temos essa segunda versão, nós vamos finalizar eles, tá? E a minha terceira versão é uma versão onde eu vou pegar o meu recheio, que é o doce de leite. Esse aqui eu já vou tirar daqui. Vou trazer aqui o de caramelo. Então eu vou pegar o meu recheio, tenho aqui um xerenzinho, né, de castanha. Poderia ser coco ralado, né, fazer um pão de mel de doce de leite com coco. Poderia ser farinha, outras farinhas, né, pistache, xerém de pistache, de amendoim, o que você quiser, tá? E pode ser até granulado. Então, o que eu vou fazer? Eu vou passar o meu doce de leite aqui. Não, primeiro eu vou dar uma banhadinha aqui, ó. Só um pouquinho, tá? Porque tem que ter, gente, a casquinha, né, do chocolate, ó. Então, eu vou colocar desse lado, vou deixar ele secar um pouquinho. Se eu fizer o contrário, vai complicar a minha vida. Então, ó. Deixa aqui um pouquinho. Agora a gente vai esperar ele secar um pouquinho, vai virar e repetir o processo, tá? Então vou deixar aqui um tempinho. Enquanto isso, eu vou levar esse aqui na geladeira também para acelerar o processo e volto pra gente finalizar, combinado? Aqui já secou a casquinha. Vou repetir aqui o processo na parte de baixo. Eu tô deixando pra baixo, mas se quiser deixar pra cima, pode, tá? Ele dá uma leve escorrida, mas não tem problema. E aí, enquanto esse tava secando, eu banhei esses outros dois aqui, ó, pra gente fazer mais uma versão. Olha que lindo que fica, né? Bom, vou esperar então mais um pouquinho esse daqui. E aí, esse aqui já tá pronto. Eu já posso cortar aqui as aparas. Se você ainda não tá inscrito aqui no canal, já se inscreve. E não esquece de ativar o sininho, tá? Porque se você ativa o sininho, toda vez que tem um episódio novo, você recebe essa notificação. Caiu uma coisinha aqui, mas não tem problema. Também preciso saber se você tá gostando do conteúdo e para isso você precisa curtir e comentar os nossos vídeos. Esse aqui já tá pronto, vou só finalizar. O meu favinho já tá lá também na geladeira para acelerar o processo. E aí, assim que esse ficar pronto, a gente finaliza todos os nossos pães de mel de luxo aqui. Ó, já secou também, já cristalizou. Agora eu venho aqui, tiro esse excesso. Porque o pão de mel, ele tem essa característica de ter a casquinha de chocolate. Então, é legal a gente fazer outras versões, mas sem perder as características originais, né? Porque é o que a gente espera quando a gente come. Então, aqui, ó, fica mais fácil para eu segurar. Agora é hora de fazer gulodices. Vou passar aqui o recheio em toda a lateral. Poderia ser chocolate também, tá? E vou fazer isso aqui, ó.
Isso aqui não é um simples pão de mel, né, minha gente? A gente precisa... eu tenho um ditado, né, que eu sempre falo para os alunos, que é assim, ó, faça o que todo mundo está fazendo, porém de uma maneira diferente. Faça o que todo mundo está fazendo, porque assim, pão de mel vende, né, gente? Todo mundo ama pão de mel. Só que você não precisa vender do mesmo jeito que o seu concorrente. Você tem que ter diferencial. E aí a gente cria muitas possibilidades, né? É um doce muito versátil. Dá para fazer personalizado para festas, que a gente vai ver também nos próximos vídeos. Olha só. Agora esse aqui, ó, lembra que eu falei que precisa de um toque especial? Daqui a pouco eu vou trazer o favinho também, tá? Então aqui a gente vai dar um toque especial usando um dourado. Quem me conhece, quem já me segue, sabe que eu adoro um dourado, porque dourado é a cara da riqueza, né, gente? Então, se a gente tá falando aqui de doce de luxo, precisa ter elementos de luxo. Aqui eu tenho pó dourado, próprio para confeitaria, diluído em álcool de cereais ou qualquer bebida destilada, tipo vodka, né, solução alcoólica neutra. Só não pode ser álcool de limpeza, tá, gente? Então, ó, diluí, fiz aqui um caldinho dourado. Tô usando aqui um pincel longo, de cerdas longas, fininho, porque eu consigo usar ele para fazer isso aqui, ó, espirrar. Eu dou um toquezinho aqui nas frutas também. Olha só como já dá uma outra cara de doce fino, né? Doce de luxo. Esse aqui também eu posso fazer isso aqui, ó. E olha isso, gente. Um simples pão de mel transformado num objeto de desejo, porque isso aqui a gente saliva. Imagina você fazer uma caixa de degustação com um pão de mel diferente do outro e vender por uma boa grana, principalmente em datas comemorativas, Natal, gente, Páscoa, isso aqui vende que nem água. Então agora eu vou pegar o favinho que tá lá na geladeira e a gente finaliza ele pra gente ver como ficou aqui toda a nossa produção. Bom, tirei então da geladeira, ó. Olha só que apresentação linda, né? Aqui também eu vou dar um toque de dourado, só que ao invés de espirrar, eu vou passar o meu pincel, ó, de ladinho, ó. Não faço isso daqui, eu só quero passar na superfície. Ó. E aqui eu ainda posso colocar um apliquezinho, uma flor, uma abelhinha. E olha só o resultado, gente, da nossa coleção de pães de mel de luxo. Então eu tenho aqui o favinho, eu tenho esse aqui recheiudo, né, como eu chamei, e tenho esse aqui com nuts, que, como eu disse, você pode criar 1000 possibilidades. Coco ralado, amêndoas, pistache, cranberries, né, cerejas e morangos desidratados. É muita possibilidade que existe e você pode, inclusive, se tornar uma especialista nesse produto, pode se tornar referência aí na sua região. E aqui nós finalizamos a nossa aula de pães de mel de luxo. Vocês viram que com um pouquinho de criatividade a gente consegue transformar os nossos produtos? Agora, é claro que você não vai colocar em qualquer embalagem, né? Precisa de uma embalagem que faça sentido com o seu produto. Você pode montar caixas ou mesmo vendendo individualmente, pense na embalagem de uma forma muito carinhosa, porque é o primeiro contato que o seu cliente vai ter com o seu produto. Bom, nos vemos então no próximo vídeo e eu tô super animada para trazer novas aulas para te ajudar a transformar a sua cozinha num negócio lucrativo. Um grande beijo e até mais!